Boa noite, irmãos. Graça e paz. Gostaria de pedir que se colocassem de pé, abrissem suas Bíblias em Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 29. Se tiver alguém nessa noite que nos visita, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, você está na casa do nosso Pai. Então, dali, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui nesse versículo, nós podemos ver o quanto Deus é bom e misericordioso,
que independente de qualquer situação que a gente esteja passando, seja na dor, na angústia, ou na tristeza, numa situação de insegurança, de medo, se a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Ele está ali a todo tempo, pronto para nos receber e ter um relacionamento conosco. Então, que nós possamos sempre estar disposto também com o nosso coração a buscar a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E a gente só tem nós somos hoje o que somos e o que temos, porque Deus é bondoso com nós e misericordioso. Que tem coisas que não depende do outro, depende de nós mesmos, que é buscar a Deus todos os dias. Muitas vezes a gente pede para um irmão, para o pastor, para o bispo orar. Ele vai orar, mas tem coisas que é você que tem que se entregar. É o teu coração que Deus quer. É de você. Então que nós possamos todos os dias ir para a presença de Deus e entregar realmente o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Senhor, Tu és misericordioso. Obrigado pela Tua graça, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos colocou de pé hoje. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida, Senhor Jesus. Senhor, nós colocamos o nosso coração, Pai, na Tua presença, Pai. Sonda, Pai, nossos corações nessa noite, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, entregar, ó Pai, a Ti, Pai, todo o nosso coração, a nossa alma, todos os dias, ó Pai, porque nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua presença, Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, ó Pai. Faça a Tua vontade, ó Pai, em nosso meio. Transforma, Pai, as nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Cura-nos, ó Deus, a cada dia. Transforma, renova, Senhor Jesus. Porque nós cremos, Senhor, que é o Senhor quem nos fortalece a cada manhã. É o Senhor que nos dá sabedoria, que dá entendimento, que nos conduz, Senhor, todos os dias, ó Pai. Ah, Senhor Jesus, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor, Pai, conosco todos os dias, ó Deus. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nosso meio, Senhor Jesus. Usa, Pai, o nosso irmão nesta noite, ó Pai, para falar conosco, para falar com a Tua igreja, Jesus. Que o Senhor venha se revelar no nosso meio, ó Pai, e falar conosco, ó Pai. Nos ensinar mais de Ti, Pai, para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Senhor Jesus. Que em todo o tempo, Pai, nós possamos fazer a Tua vontade e não a nossa, ó Pai. Assim eu oro, Senhor, entrego este culto, Pai, a vida dos meus irmãos, Pai, a minha vida, Senhor Jesus, em Tuas mãos, ó Pai, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor, reunido com os irmãos, em louvor e adoração ao único Deus. E assim como dizia o salmista, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em palácios. Algumas pessoas entenderam, e a abertura, a Lígia já falou um pouco sobre algo que eu não posso fazer pelo meu irmão. A adoração que eu entrego não vai servir para Deus, ou não vai ser entregue por Deus em seu nome, mas a sua busca, aquilo que você entrega para Deus, é aquilo que vai chegar ao trono dele nessa noite. E o salmista, ele entendeu isso, e por isso ele disse isso, que um dia na presença do Senhor para ele era valioso. E nós estamos aqui reunidos em nome dele nessa noite, que nós possamos celebrar a esse Deus digno de todo louvor, amém? Glória a Deus.
tua paz eu vim buscar, com teu amor, com teu poder, faz minha vida transbordar. Meu prazer é te adorar, Senhor, te amar e te servir. A cada dia te encontrar, Jesus. Foi pra isso que eu nasci, pois um dia nos teus lábios valem mais do que 1000 nos palácios. Um só dia nos teus lábios é melhor do que 1000 nos palácios. Tua glória quero ver, e a tua face eu vim buscar, com teu amor, com teu poder, faz minha vida transbordar. Meu prazer é te adorar, Senhor. Oh, oh, oh. Te amar e te servir. E a cada dia te encontrar, Jesus. Foi pra isso que eu nasci, pois um dia nos teus lábios valem mais do que 1000 nos palácios. Um só dia nos teus lábios é melhor do que 1000 palácios. Tu és o meu maior tesouro, tu és o meu melhor amigo, e não há nada que eu queira do que estar em tua presença. Tu és o meu maior tesouro, tu és o meu melhor amigo, e não há nada que eu queira do que estar em tua presença. Pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 nos palácios. Um só dia nos teus átrios é melhor do que 1000 nos palácios. Oh, oh, Aleluia. Como é bom estar na tua casa, Deus. O Senhor fala que Jesus diz em João: eu vos deixo a paz, a minha paz vos a dou, e não a dou como o mundo a dá. Ele deixou essa promessa, sabe, Cristo? E você tem encontrado paz nesses dias? Onde você tem buscado por paz nesses dias? Em meio aos retornos no WhatsApp, fornecedores para você responder, em meio à loucura do dia, e preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso atender as expectativas, eu preciso cumprir minhas metas, eu preciso. Tanto eu preciso. Mas o Senhor, Ele nos prometeu que nós
encontraríamos paz nele, sabe? E nele nós temos um lugar de paz, nele nós temos um lugar de segurança, nós temos um abrigo seguro em Deus. E eu sei que muitas vezes, para você encontrar paz, você busca em alguns artifícios, e não que isso não possa trazer. O bispo inclusive falou aqui numa reunião nossa de liderança essa semana, que ele não vê a hora de chegar uns dias de férias dele aí, para ele poder refrescar a cabeça. E não que isso não seja plausível e seja coerente, realmente é. Mas e quando você não pode tirar esses dias? E quando você está no meio do turbilhão dos teus problemas, no turbilhão da correria do seu dia, do seu trabalho, da sua família, das circunstâncias que estão te rodeando, muitas vezes circunstâncias contrárias, onde você tem encontrado paz? Onde você tem buscado paz? E Ele nos prometeu: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Vocês não precisam esperar quando eu realmente voltar lá para a eternidade vocês terem paz. Não, eu já vos deixei a paz. Existe um lugar, meu coração nessa semana tem queimado por isso, por um lugar de habitação, um lugar não de visitação, mas um lugar onde nós podemos chegar e encontrar paz, pastos verdejantes. Aleluia. Senhor, nos leva, Pai, nos leva onde nós encontraremos paz, mas também onde nós ouviremos a Tua voz, onde a multidão de vozes não vai poder calar a Tua voz. A multidão de vozes que tem tentado falar aos nossos corações, ministrar aos nossos corações, não vai poder tapar a Tua voz. Nos leva, Senhor Jesus, e que nessa noite, não somente eu, mas os meus irmãos que têm caminhado e muitas vezes têm almejado por paz, nesses dias, em meio a tribulações, nessa noite o Senhor possa encontrá-los com paz. Esse é o clamor dos nossos corações. Jesus. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso Te contemplar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Senhor, nos leva. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Onde eu posso ouvir Tua voz.
onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, eu obedecerei. Cura o meu coração, cura o meu coração, faz em mim tua vontade. Pois só na tua vontade eu posso me completar. A tua vontade que é boa, é perfeita, é agradável. Sim, ela me completa por inteiro. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Se nós pedimos, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz, pra esse lugar de refúgio, aos seus pés. Dizemos, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, tua doce voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir seus pés. Existe um lugar, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Lugar de descanso. Esse lugar é no Senhor. Existe um lugar de paz, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Tu és tudo que eu preciso, Jesus, 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que nós precisamos, Jesus. Meus irmãos, antes da gente cantar a próxima canção, eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês. Durante o ensaio, eu recebi uma mensagem da filha da Solange. Nós oramos aqui por ela no domingo, nós temos orado por ela no grupo, nós temos declarado cura sobre a vida dela. A Solange era inspetora lá no COC e hoje ela saiu da UTI e foi para o quarto. E nós rendemos glória e eu falei para as filhas dela que nós vamos vê-la aqui, porque ela precisa dar o testemunho da cura completa, amém? Glória a Deus. E diante disso, nosso coração se alegra em poder agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que Ele faz por nós e através de nós, né? Porque nós cremos que a nossa oração subiu ao céu como um incenso agradável ao Senhor e Ele atendeu as nossas orações. A palavra nos diz que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos assim, né? Era queimado o cordeiro e a fumaça subia como adoração ao Senhor. É por isso que nós cantamos louvores, que a nossa adoração suba como incenso, porque o Senhor sente um cheiro agradável da nossa adoração. E é isso que nós vamos continuar fazendo nessa noite, amém? Glória a Deus. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro
que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba mais melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Nossa adoração suba a ti nessa noite, Jesus, como um perfume agradável. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia. Boa noite, meus irmãos, que a graça
e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Noite de grande alegria, podermos estar na casa do Senhor mais uma vez. Louvado seja Deus. Chuva abençoada hoje, né, gente? Veio molhar a terra, veio a provisão de Deus sobre a nossa vida. E você crê nessa provisão que chegou até o lar, até seu lar, a sua casa, através de recursos financeiros, e você entende em honrar o Senhor através dos seus dízimos, da sua oferta. Pode vir à frente, nós já vamos estar orando, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos dizimistas, pelos ofertantes dessa casa, Deus. Homens, mulheres, jovens, meu Pai, que entenderam, meu Pai, o princípio da fidelidade nos seus corações e tem vindo, meu Pai, diante do teu altar com o coração grato, meu Pai, e honrando, meu Pai, ao Senhor, entendendo, meu Pai, que o Senhor tem sido, meu Pai, o mantenedor e o sustentador das suas casas e aquele que tem colocado portas abertas diante de cada um deles, Pai. Honra, meu Pai, a fé do teu povo. E se porventura, Deus, entre nós, meu Pai, aquele que padece necessidade financeira, meu Deus, nós te pedimos agora, Espírito Santo, envolva o Pai debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça, meu Pai, abençoe, meu Pai, a vida do teu filho, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre porta, meu Pai, traga recursos, meu Pai, para que ele possa, meu Pai, também, meu Pai, ser um ofertante da sua casa com uma alegria no seu coração. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, o tema desta noite é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. O pecado contra o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nesta trajetória das quartas-feiras, nós vemos os dons do Espírito Santo, nós vemos a trajetória do Espírito Santo na vida do homem. E nesta noite é chegado o momento de nós entendermos o que o pecado faz em relação à nossa vida e sobre o Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos conhecer nesta noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 3, o verso de número 29 e o verso de número 30. Marcos, capítulo de número 3, verso 29 e 30. Verso 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Feche seus olhos. Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, Pai. Ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa. E mais uma vez, ó Deus, estarmos diante da tua palavra. Hoje vamos falar, Deus, daquilo que tem entristecido, meu Pai, a pessoa do Espírito Santo, aquele que o Senhor, meu Pai, colocou dentro de cada um de nós, meu Pai. Nos dê, meu Pai, discernimento, nos dê sabedoria,
Nos dê graça, meu Pai, para ouvir a Tua voz e colocá-la em prática, Deus, a cada dia, Pai. O Senhor é aquele que perdoa pecados. Então, Senhor, passeia no nosso meio, ministra nossas vidas, mas faça, Deus, em nós e através de nós o Teu querer, e cumpra, Deus, aquilo que o Senhor nos enviara, ó Deus, a esta casa de oração nessa noite. É o nosso pedido. Fica à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, quando nós falamos do pecado contra o Espírito Santo, nós lemos um texto por demais forte, por demais desafiador, mas eu queria que você entendesse, antes de nós iniciarmos naquilo que o Espírito Santo vai falar, que muitas vezes nós estamos falhando, muitas vezes nós estamos pecando. Eu gostaria de colocar no seu coração algo que é muito poderoso, a qual o Senhor nos deu, que está em João capítulo 16, no verso 7 ao verso 13, vai dizer assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Verso 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Verso 12: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não faltará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Até aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Deus soberano, nosso Pai, Criador de todas as coisas, e nós vemos o trabalhar de Deus, desde o Gênesis, Apocalipse, nós vemos o papel do Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos o findar da vida dos profetas na face da terra, nós vemos o ministério de Jesus na face da terra. Peregrinou na terra dos viventes, viveu dores, padeceu enfermidades, situações contrárias, vivendo, experimentando tudo que nós experimentamos nesta terra. Mas ele venceu naquela cruz. E no final da sua trajetória nessa terra, experimentando as dores que estariam estabelecidas sobre a minha e sua vida, ele falou aos seus discípulos: é necessário que eu vá, para que ele venha. Se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá até vocês. E meus irmãos, e nós estamos vivendo há um tempo que o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus, ele veio habitar em cada um de nós. E quando nós falamos dessa trajetória, nós vemos o papel do Pai, nós vemos o papel do Filho, nós vemos agora o papel do Espírito Santo de Deus, que veio cumprir tudo aquilo que o Senhor um dia o enviara. Então eu quero te dizer que você é bem-aventurado. Se tem alguém que é especial na face dessa terra, a qual ele designou algo, sabe, tão poderoso para habitar dentro de você, você é escolhido, você é especial para Deus. Mas entenda em Amós capítulo de número 11, o verso é de número 12, e é um versículo que eu carrego sobre a minha vida,
porque eu sei que é uma oportunidade. A Bíblia diz que haverá um tempo onde terá fome sobre a face da terra. Fome não de comida, sede não de água, mas da palavra do Senhor. A Bíblia diz que muitos andarão errantes de um mar até outro mar, buscando a palavra, mas não encontrarão. E hoje eu e você, nós temos esta oportunidade de estarmos diante da palavra, diante do Espírito Santo que está na terra, habitando diante de cada um de nós. Este é um privilégio que nós temos na nossa vida. Mas a mesma Bíblia vai dizer que chegará um tempo onde que o Espírito Santo será levado. E aí, meus irmãos? Muitos andarão errantes de um lugar para o outro, batendo na porta das igrejas, querendo ouvir da palavra, mas não terão mais oportunidade. Mas eu e você nós temos. E o que nós temos feito com essa palavra? O que nós temos feito com essa oportunidade a cada dia que o Senhor tem nos dado? Há países que têm tanta perseguição, tantas situações contrárias ao Evangelho, mas eu e você não. Temos a oportunidade de amanhecer na presença de Deus, de nos deitarmos na presença de Deus, sem nenhuma mazela acontecer sobre nossas vidas em questão de perseguição. Nós temos a condição de estar diante de Deus, mas por que muitas vezes, muitas vidas se encontram fracassadas, derrotadas, abatidas, mesmo tendo a oportunidade de estar diante dessa palavra? E é isso que o Espírito Santo vai falar. É isso que o Espírito Santo vai nos mostrar, através de alguns princípios relatados dentro da palavra de Deus, de alguns princípios que muitas vezes, diante das maiores oportunidades que nós temos da vida de fazer aquilo que é certo, muitas vezes estamos fazendo aquilo que é contrário e entristecendo o coração de Deus. O pecado contra o Espírito Santo, o primeiro princípio, é o pecado da mentira para com o Espírito Santo. Atos capítulo de número 5, verso de número 3, vai contar a história de Ananias e Safira. Eles mentiram para obterem honra. Eles mentiram ao vender a sua propriedade e só repartirem parte daquilo, sabe, que eles decidiram no seu coração. E quando impelido por Pedro, sabe, eles mentiram diante do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus irmãos, que não foi pelo dinheiro, mas por tentarem obter honra sem ter. Quantos hoje, meus irmãos, têm buscado ter honra, buscar ter status, buscar, sabe, ter situações em sua vida que glorifiquem o seu nome, mas estão, sabe, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quantos ainda hoje, meus irmãos, estão, sabe, fazendo aquilo, trazendo glórias para si, mas mentindo contra o Espírito Santo? E foi isso que aconteceu na vida de Ananias e Safira. Se eles quisessem vender a sua propriedade e falar assim, ó Pedro, nós vamos dar somente essa parte, não tinha problema nenhum. Era aquilo que eles decidiram no coração, era eles e Deus. Mas eles mentiram, falando que tudo que eles tinham entregado diante do altar. E quantas pessoas, meus irmãos, porque eles sabiam que assim quando fizesse, obteriam honra diante daqueles homens. E quantos hoje em dia têm buscado a honra diante dos homens, viventes na face dessa terra, e estão entristecendo, porque estão mentindo, porque estão enganando, porque não estão medindo esforços para conseguir, sabe, o pódio, o status, a fama.
São pessoas que não se preocupam se estão agradando a Deus ou não. Eles estão preocupados em chegar no pódio e estar nos primeiros lugares. E não estão medindo esforços para isso. Certa feita nós nos deparamos com uma família que um dia chegou para nós e falou assim: vocês nunca vão prosperar na vida, vocês são muito bonzinhos. Se eu tiver que pisar na minha mãe para mim ser rico um dia, eu vou ser. E eu quero te dizer que eles são muito abastados em dinheiro, mas são os mais miseráveis de espírito que eu já vi na face da terra. Porque não adianta você ter os recursos dessa terra, mas não ter a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, aquilo que foi nos dado como presente, aquilo que o Senhor Jesus falou, é necessário que eu vá para que Ele venha, e quando Ele vir, Ele vai habitar em cada um de vocês. Esse é o maior presente. Essa é a maior oportunidade. E essa oportunidade ela vai acabar. Mas quantos estão buscando status na sua vida? E estão entristecendo o Espírito Santo. E nós vemos que não para por aí. O segundo princípio é o pecado de entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual foram selados no dia da redenção. Meus irmãos, quantos ainda hoje estão diante mesmo da palavra, estão liberando palavras pecaminosas, atitudes pecaminosas? Sabe, meus irmãos, homens e mulheres que muitas vezes usam da sua boca não para abençoar, mas para amaldiçoar. Amaldiçoa o salário que ganha, amaldiçoa a sua família, amaldiçoa os seus filhos. Sabe, homens que estão muitas vezes, mulheres que estão muitas vezes fazendo uso daquilo que Deus nos deu para abençoar, para amaldiçoar, e estão entristecendo o Espírito Santo. Atitudes pecaminosas é quando passa para o segundo estágio, já não são mais palavras, são atitudes. Atitudes a qual o Espírito Santo está falando, não faz, a pessoa vai e faz. O Espírito Santo está falando, não é por aí, e a pessoa vai e segue por aquele caminho. E cada dia mais e mais o Espírito Santo, a nossa maior oportunidade, o nosso maior presente, está sendo apagado dentro de nós. E a Bíblia vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, a qual foram selados para o dia da redenção. Meus irmãos, entenda que quando a Bíblia diz não entristeçam, é porque Ele quer que nós tenhamos alegria em tê-lo na nossa vida. O Espírito Santo não é um problema, meus irmãos. O Espírito Santo não é um fato que nós carregamos em nós, que limita nossas vidas em fazer algumas coisas. Não. O Espírito Santo é Deus dentro de nós, vocês entendem isso? É a maior virtude que um homem pode carregar, é o próprio Deus dentro de si. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, as coisas já não tem mais valor. Aquilo que nós achávamos que era prazeroso, aquilo que parecia ter alegria, sabe? Nós descobrimos a verdadeira alegria, que é Jesus Cristo de Nazaré e o Espírito Santo que habita em nós. É aquilo que Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que levo na carne, agora levo na fé. Então é pela fé, cada dia, que a nossa carne está gritando, querendo fazer isso, aquilo, mas pela decisão e pelo Espírito de Deus, eu continuo fazendo a vontade daquilo que Ele me ensinou, a palavra de Deus. O terceiro princípio é o pecado de extinguir o Espírito Santo. Irmão Reinaldo, é possível isso? Sim.
1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 19. Não apaguem o Espírito Santo. Esse se revela muitas vezes através do vento, através da água, através do fogo. Quantos ainda hoje, meu irmão, já não sente mais a presença de Deus? Perderam a alegria. Meus irmãos, apagaram o Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós falamos, é o nosso maior presente. É como uma chama dentro do seu coração, que norteia a tua vida e que te guia, que fala contigo, que tem ciúmes de você. A pessoa do Espírito Santo. Ele te ama. Muitas vezes, nós estávamos outrora no mundo, rodeados de uma grande multidão, mas nos encontrávamos tão sozinhos, porque havia um vazio no nosso coração. No meio de uma multidão de vozes, nós nos encontrávamos sozinhos. Mas ainda hoje, por muitas vezes nós estamos sozinhos, mas nós sabemos que existe alguém que está conosco. Nós já não estamos só. Porque a palavra de Deus, lá no capítulo 28, no verso 20 de Mateus, vai dizer assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele sempre estará conosco. É a presença dele, por isso que você não se sente mais só. Esse vazio acabou no seu coração, porque o Espírito Santo chegou. Mas é como uma chama, que se você não for alimentando, ela vai se apagando. É como uma chama que se você sabe não buscar, se você não alimentar, ela vai se apagando dia após dia. Então, meus irmãos, quantos homens e mulheres você conheceu e que eram gigantes na fé? Oravam, jejuavam, lia a palavra, evangelizava, falava de Jesus, era uma alegria nos seus corações. E eu sei que você está aí na sua cadeira e você está se lembrando, e de repente você fala: poxa, ele já não está mais aqui. Porque a chama que outrora estava acesa foi se apagando, ao ponto de se tornar cinzas e se apagar na vida do ser humano. Gigantes na fé já não estão entre nós. Extinguiram o Espírito Santo, porque o pecado sorrateiro, ele veio, sabe, e alimentou uma situação, alimentou novamente, e quando viu, ele já estava fora da presença. Assim como Sansão, um dia, quando ele percebeu, o Deus da sua vida já não estava com ele, e as suas forças se acabaram. Sansão morre cego. Quantos têm perdido a força nesses dias, meus irmãos? Quantos estão cegos diante do pecado? Quantos estão mortos diante do pecado? Porque extinguiram o Espírito Santo das suas vidas. Não se brinca com o pecado. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Não negocie sua vida. Não negocie, sabe, os seus princípios. Aquilo que Deus te deu nesses dias como o maior presente. Existe um tesouro em vaso de barro. O tesouro é o Espírito Santo, e o barro somos nós. O quarto princípio é o pecado de restringir o Espírito Santo. Atos 7, verso 51. O povo rebelde, obstinado de coração. Havia um povo rebelde,
obstinado de coração. A vontade de Deus é a salvação para todos. Mas muitos não querem. É aquele amigo que você há quantos anos tem falado de Jesus para ele, mas ele não quer. Coração endurecido, obstinado. Você fala para ele largar o pecado, as drogas, o vício, sabe, a fornicação, o adultério, mas muitas vezes o coração está endurecido, o coração está enrijecido, está entristecendo o Espírito Santo. A salvação é para todos, mas nem todos, meus irmãos, vão decidir pelo Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que você fala de Jesus para ela, você fala para ela assim: larga essa situação, larga esse pecado, larga esse vício, larga as drogas, larga do adultério, mas ela não quer. Ela fala assim: um dia eu largo, um dia eu paro com isso, mas ainda está bom. E o fato e verdade é que muitas das vezes não dá tempo mais. Porque aquilo que nós lemos em Amós, que haverá um tempo que o povo vai buscar, mas não vai encontrar mais. Então o tempo de se arrepender, o tempo de buscar a presença de Deus ainda é hoje. Ainda é hoje, irmãos. Então eu sei que muitas vezes você tem lutado, você tem, sabe, se esforçado, que você quer ver muitas pessoas aqui dentro, servindo a Deus, buscando a presença de Deus. Mas entenda, meus irmãos, que tudo é pelo poder da decisão. As pessoas decidem aquilo a qual elas querem viver ou não. E muitas pessoas, pela dureza do seu coração, estão indo para o inferno a passos largos. Esta é uma realidade. Entristecendo a quem? O Espírito Santo de Deus, a qual tem uma obra linda na face dessa terra. O quinto princípio é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mateus 12, 22 ao verso 32, os fariseus estavam atribuindo os milagres de Jesus a Satanás, a Beelzebu. Meus irmãos, hoje quantos têm lutado contra a palavra de Deus? Quanto tem, sabe, se levantado contra a palavra de Deus, meus irmãos? Quantos questionamentos acerca da palavra de Deus? Quantos homens e mulheres que, sabe, pelos seus achismos, pelo aquilo que eles traçaram nos seus corações, estão vivendo uma vida ao léu da sorte. E se você fala da palavra de Deus para eles, ele falou assim: não, eu não vou não, isso aí foi escrito por homens. Quantos têm se levantado para falar que o Deus dessa Bíblia é um Deus tirano, um Deus sanguinário, um Deus cruel, um Deus maligno? Estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que para esse já está reservada uma condenação eterna. Estão pecando contra a maior inspiração de Deus, a palavra, aquilo que nos foi deixado. Então, meus irmãos, entenda que Deus nunca afastou o homem, mas foi o homem que se afastou de Deus. E eu parto para o final, e eu gostaria que você se colocasse de pé para nós lermos
Isaías 59. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Até aqui. O que separa o homem de Deus, o que separa o homem do Espírito Santo, são os nossos pecados. Deus está pronto a nos abençoar, a ouvir o nosso clamor, a ouvir, sabe, a nossa voz a cada dia. Mas muitas das vezes a nossa oração não chega diante de Deus, por causa dos nossos pecados. Deus não tem parte com o pecado, meus irmãos, mas Deus é aquele que perdoa pecado. E quando nós olhamos para este tema, conhecendo o Espírito Santo, e nós vemos o pecado contra o Espírito Santo nessa noite, dentro de tantas coisas que nós poderíamos abordar aqui. Quantos estão vivendo uma vida derrotada, fracassada, pelas escolhas que têm fazendo, pelas escolhas que têm destinado em suas vidas. Porque quantas vezes Deus está falando: para com isso, muda a sua vida, muda o seu casamento, muda a sua atitude, abandona essa vida miserável que você está vivendo. E quantos ainda têm alimentado isso? Muitas vezes está falando assim: mas eu oro a Deus e Deus parece que não me ouve. Deus não tem parte com o pecado, irmão, nós lemos aqui. Se a decisão não for do teu coração de arrependimento, Deus não te ouve nunca. Deus não vai me ouvir nunca. Mas se o nosso coração estiver contrito e quebrantado na presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele não resiste. Eu gostaria que você fechasse seus olhos no seu lugar. É uma palavra que fala da pessoa do Espírito Santo. É uma palavra que fala que Ele foi enviado a nós como um presente do céu. Quem foi lá e delegou a vinda dele foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É necessário que eu vá para que Ele venha, e Ele veio. E Ele veio e chegou na minha vida, quando eu estava vivendo, sabe, este lamaçal do pecado, uma vida de derrota, miséria. Mas eu ouvi a voz dEle. E uma oração que eu fiz naquela igrejinha, dobrado meus joelhos, foi: se o Senhor existe, muda a minha vida. E o que eu posso falar para vocês é que Ele existe. Porque o menino da roça está aqui falando com vocês nessa noite, um Jesus que existe e muda história. Mas quantos, mesmo ainda diante desta palavra, estão ouvindo, mas ainda estão vivendo, sabe, uma vida de miséria, fracasso, derrota, porque ainda não livraram as suas vidas das garras do diabo, sabe, e todos os embates que ele tem dia após dia, para vencer o inimigo das nossas vidas. Ele prefere, sabe, fazer aquilo que agrada o inimigo das nossas vidas, do que, sabe,
viver uma vida pelo Espírito Santo, renunciando o pecado, a vontade da nossa carne, e se entregando a cada dia na presença do Senhor. Mas há uma palavra nessa noite dizendo: até quando, filho? Até quando, filha? A palavra do Senhor disse que Davi conhecia o Senhor. Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele, mas as escolhas de Davi fizeram o Espírito Santo se apagar na vida de Davi. E no Salmo 51, lá no verso de número 12, o Davi, os seus ossos, com sua vida em clamor diante do Senhor, com a sua alma, ele disse: Senhor, dai-me outra vez, Senhor, a alegria da minha salvação. O pecado entrou na vida de Davi, o pecado entrou na casa de Davi, através das escolhas que ele fez. Mas ele chegou e se arrependeu diante de Deus e falou: Senhor, me dá aquela alegria, meu Pai, aquela alegria do dia que eu encontrei com o Senhor, meu Pai. Dai-me, Senhor, novamente essa alegria no meu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. O Senhor tem essa alegria na sua vida, mas o Senhor, Ele não pode mudar a história da sua vida se você não se arrepender dos seus pecados. Porque a maior mensagem dentro da palavra de Deus não é prosperidade, não é avivamento, mas é: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Se você se arrepender nessa noite, o reino dos céus entra na tua casa, a vida de miséria vai embora, e o Espírito Santo vai conduzir a tua vida. Você nunca mais vai entristecer o Espírito Santo. Aquele que foi enviado dos céus na tua vida, na tua casa, para mudar a história da tua vida. A oportunidade é hoje. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Se você tem que se arrepender diante de Deus, faça isso. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas faça isso aonde você está. Porque ao sair dessas portas, você não sabe quanto mais tempo você tem na presença de Deus. Então decida hoje agradar o Espírito Santo, a fazer aquilo que é certo, a buscar a palavra de Deus. Chega de questionamento, chega de entristecer o Espírito Santo. Hoje a tua vida muda. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Quantos ainda, Pai, mesmo, Pai, dentro de estar na tua casa, meu Pai, mesmo estando, meu Pai, muitas vezes ouvindo uma palavra, tem, meu Pai, decidido, meu Pai, a viver o pecado. E o pecado, meu Pai, é algo, meu Pai, que tem destruído famílias. É algo, meu Pai, que muitas vezes tem destruído, meu Pai, casamentos, tem destruído vidas materiais, vidas financeiras. Meu Pai, mas nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, aquele que não foi nos enviado, meu Pai, está falando ao coração desse homem, está falando ao coração dessa mulher. Larga essa vida hoje e se entrega para Jesus Cristo de Nazaré. Larga essa vida errada, larga essa prostituição, larga essa situação contrária na sua vida e muda a história da tua vida ainda hoje. Pai, no nome de Jesus, aqueles, meu Pai, que estiverem orando agora, meu Pai, arrependendo dentro dos seus corações com verdade, meu Pai, com integridade de alma diante do Senhor, meu Pai, traz uma alegria na vida deles nessa noite, Espírito Santo, como nunca antes. Que eles possam, meu Pai, se alegrar na Tua presença e ter, meu Pai, a cada dia, meu Pai, dentro dos seus corações, a convicção de fé que o Senhor foi a sua melhor escolha, que o Senhor, meu Pai, tem sido, meu Pai, o sustentador e o mantenedor de cada vida, meu Pai. Assim, Deus, eu oro, Deus, repreendendo tudo aquilo que é contrário, toda obra do inferno, meu Pai, contrária a essas vidas,
Pai, eu declaro, caia por terra no nome de Jesus. Mas que tudo aquilo que Ele armou, tudo aquilo que Ele arquitetou, meu Pai, para aprisionar, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus, no pecado, na situação contrária, nós determinamos hoje, em nome de Jesus, que é falido todos os planos do inferno, e nós declaramos, meu Pai, o projeto de Deus, ó Deus, aquilo qual o Senhor o criou, estabeleceu sobre a vida de cada um, que se cumpra, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo assim: um caminho sem volta. Nós estamos vendo uma igreja nos últimos dias surgindo por todos os lugares por aí. Uma igreja que prega o amor pleno, que prega uma liberalidade absoluta. Você pode fazer o que você quiser. Deus é amor, Deus vai te perdoar. Só que o Deus que eu conheço me ensinou na palavra dele que há caminhos que não tem mais volta, que o homem pode tomar caminhos dos quais ele não conseguirá mais retornar. E a Bíblia está cheia de exemplos para nos ensinar isso. Lúcifer, lá no céu, habitando com Deus, vivendo com Deus, conhecendo Deus na sua essência, na sua plenitude, tomou um caminho sem volta. Os anjos caídos, habitando no céu, vendo a glória de Deus, vendo Deus todos os dias, tomaram um caminho sem volta. Caim matou seu irmão Abel e tomou um caminho sem volta. Ananias e Safira, que foi ensinado aqui hoje, tomaram um caminho sem volta. A nação de Israel, o povo de Deus, a geração acima de 20 anos, no deserto, tomaram um caminho sem volta e morreram no deserto. Simão Latueiro, Alexandre Latueiro, se você não conhece, tomou um caminho sem volta. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que tomaram um caminho sem volta. Então nós não podemos pensar que nós vamos tratando Deus e a obra do Espírito de qualquer jeito e nada vai acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos imaginar que nós podemos brincar com o Evangelho de Deus, que isso não terá consequência. Não, amanhã depois eu me arrependo, amanhã depois eu acerto a minha vida. Tem muitos que pensaram assim e hoje estão sepultados e já queimando no inferno. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Eu quero mostrar, abra para mim Hebreus capítulo 6, verso 4 aí para mim, por favor. Hebreus capítulo 6, verso 4. Vê se consegue abrir para mim. Eu quero te mostrar algo para que você entenda, porque esta noite precisa marcar a tua vida. A palavra aqui foi poderosa, você já entendeu. Não dá para brincar com o Espírito Santo de Deus, não, irmãos. Espírito Santo de Deus não é só para nós ficar vendo sinaizinhos, vendo cura, vendo algo sobre. Não, o Espírito Santo de Deus é para te conduzir ao arrependimento e à conversão genuína diante de Deus. Os sinais vão vir, mas esta não é a principal obra do Espírito Santo de Deus. Está aqui, não, Hebreus capítulo 6, verso 4. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, verso 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram.
é impossível que sejam reconduzidos novamente. É impossível que eles consigam se arrepender e voltar novamente à presença de Deus. É por isso que você vê muita gente que, por mais que você lute com elas, por mais que você tente trazê-las para a presença de Deus novamente, elas não vêm. Foram tragadas vivas pelo inferno. Foram tragadas vivas pelo inferno. Não conseguem mais achar o caminho de volta para a presença de Deus. Se coloque de pé, nós vamos encerrar. Então, irmãos, não é tempo de brincar mais com as coisas de Deus. Não dá para levarmos de qualquer jeito as coisas do Senhor e acharmos que mesmo assim Deus, na sua bondade, vai relevar os nossos erros e pecados e nos abençoar porque nós queremos. E Ele vai passar por cima da palavra dEle só porque nós queremos. Não. Há um alerta nesta noite. É tempo de avaliarmos as nossas vidas e alinharmos a nossa vida com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Não dá mais para brincar com as coisas do Senhor. Amém? Nós vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Domingo, a série Bem-Sucedidos, graças a Deus. Domingo eu vou estar falando aqui bem-sucedidos, graças a Deus, na família. Então a palavra domingo vai ser direcionada para a família. Se você conhece alguma família que está aí passando por turbulência, domingo é o dia de você trazê-las aqui, porque Deus tem uma palavra para elas. Deus tem uma palavra poderosa para a família aqui no domingo à noite. Levante a mão para o céu. Feche os teus olhos agora e diga assim comigo: meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Não permita jamais que por ignorância, por rebeldia, por indecisão, por medo, por fraqueza, por não conhecer, eu venha tomar um caminho sem volta. Espírito Santo de Deus, nesta noite linda, que tratou da sua pessoa, eu te convido a assumir o controle absoluto, total da minha vida, dos meus caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.